Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje aqui eu estou para facilitar mais uma aula super legal sobre hipnose, e hoje especificamente falando sobre o que é o transe e por que utilizar o transe. Se você está assistindo a gravação desse vídeo no YouTube, eu já convido você a dar um like e já se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esse conteúdo. Então, vamos lá para a aula, gente. Bora lá. Bom, eu vim aqui falar para vocês, gente, sobre o que é o tal do transe. E eu vou dizer que isso é um tema muito complicado de se falar. Muito complicado, gente. Espera aí, deixa eu organizar minha tela aqui de novo. Que tá tenso aqui, tá bugando. Ai. É um tema complicado. É tão difícil falar de transe quanto definir o que é hipnose, mas apesar de que eu vou dar uma super aula aqui para vocês, vocês vão terminar essa aula sem eu bater o martelo e dizer especificamente o que é o transe. No fim, eu vou passar um contexto histórico, vou falar modelos diferentes, vamos discutir sobre isso, né? Mas no fim, você vai ver que eu não vou dar definição específica de transe aqui para você. Bom, falar sobre o que é o transe, definir ele, é algo muito, muito difícil por diversos motivos diferentes. Primeiro, gente, o transe ele é algo que é abstrato, né? Então, vamos dizer que eu consigo reconhecer o transe, mas eu não sei dizer o que exatamente é o transe. Né? Se eu for perguntar para você o que é o transe, você também não vai conseguir dar uma definição muito específica do que é isso. Né? Por quê? Porque tem coisas que a gente mede, tem coisas que a gente não mede. Eu meço tamanho, eu meço peso, eu meço amigos, eu meço dinheiro. Tem coisas que eu conto, tem coisas que eu não conto. Eu não conto felicidade, eu não conto realização, assim como eu não consigo contar depressão e eu não conto transe. Não tem como quantificar isso aqui. Não tem como eu quantificar paixão no meu cérebro, por exemplo. Poxa, tem mais ou menos paixão no cérebro. Não é bem assim que funcionam essas coisas, né? Então, o transe, primeiro, ele é algo que é abstrato, porque cada pessoa vai apresentar um transe, uma expressão desse transe com características diferentes. O meu transe vai ter sintomas, sinais, características que são diferentes do seu transe, né? E vamos além, vamos além. O meu transe de agora vai ter características diferentes do meu transe de daqui a pouco. Então, além do meu transe ter características diferentes do seu, o meu transe vai ter diferenças do meu outro transe. Se o meu transe de agora tem diferença do meu outro transe, é difícil medir isso. É difícil quantificar e estudar isso de forma científica. Então, a gente acaba tendo alguns entraves quando a gente acaba falando de transe dentro da hipnose. Né? Uma hora, o meu transe vai me trazer uma sensação de me sentir leve. Outra hora no transe, eu vou ter a sensação de estar pesado. Uma hora no transe, eu vou ter uma sensação de frio. Outra hora que eu estiver no trânsito, eu vou ter uma sensação de calor. Outra hora eu vou ter a sensação de que eu nem estou no meu corpo. Como que eu vou definir o que é o transe e qualificar isso aqui é um pouco complicado, né? Então, quando eu digo que o meu transe de agora é diferente do transe de depois, fica difícil a gente trazer uma definição. Isso torna ele um pouco abstrato, né? E eu falo isso porque a gente acaba tendo diversas variáveis diferentes na hora que a gente vai estudar esse negócio, né? E é o seguinte, o próprio termo transe, ele foi tendo transformações à medida que o tempo foi passando. A gente teve lá inicialmente no termo hipnotismo, né, o neurohipnotismo com James Braid, cunhando isso daí. O James Braid, ele começou falando da existência de um transe e ele acreditava que o transe era um sono nervoso, um estado de sono nervoso. Seria algo muito similar como o estado de transe, mas induzido por partes do sistema nervoso, vamos dizer assim, por uma estimulação, né? Bom, passou James Braid, vem uma outra galera, e eles passaram a entender a hipnose como um estado, o transe, como um estado alterado da consciência. Né? Como se o transe fosse um estado completamente diferente do que eu estou acostumado a entrar no meu cotidiano. Passou, e esse termo, essa ideia de estado alterado, ela está até hoje na hipnose. Né? Eu diria que tem muitos hipnólogos que carregam essa mesma visão que a gente tinha lá no começo da hipnose. Passou uns anos, veio uma escola famosa da hipnose, importante para a gente, que é a escola francesa de Nancy,
E a escola francesa de Nancy, eles entendiam que hipnose tinha muito mais a ver com sugestão, né? Eles eram a escola da sugestão. E ali a gente vai ter como principais representantes o Bernheim, que inclusive teve livros traduzidos pelo Freud, né? A gente teve o Libaud e a gente teve o famoso Émile Coué, né? Falando isso, eu acho até engraçado. Muita gente fala muito do Émile Coué e esquece do Libaud e do Bernheim, que foram muito mais importantes, né? Mas, bora lá. Essa galera acreditava que hipnose tinha muito mais a ver com sugestão do que com estado alterado, né? Inclusive, essa galera, eles promoviam curas, é o termo que eles utilizavam naquela época, só com sugestão, né? O próprio Bernheim, você tinha uma dor, ele ficava repetindo sugestões e às vezes sua dor sumia. Ele não precisava fazer uma indução ou gerar um estado alterado para que isso obrigatoriamente acontecesse, né? Bom, passou os anos, veio um cara chamado Charcot. Charcot foi um nome muito importante para a ciência como um todo, né? E ele ficou famoso por ter uma escola de hipnose que chamam de Escola de Salpêtrier. Né? Fica lá em Paris, na França, essa escola. Né? Inclusive, é possível você ir lá e visitar esse hospital de Salpêtrier lá. E olha que louco, gente. O Charcot, ele fazia hipnose, ele acreditava que hipnose era um estado alterado, só que, para ele, o transe era um estado patológico. Como assim patológico? Gente, o Charcot, ele não hipnotizava qualquer pessoa, não. O Charcot, primeiro, ele só hipnotizava mulheres, e segundo, mulheres histéricas, mulheres que tinham doenças. Né? Então, quando ele fazia demonstrações de hipnose, ele pegava só esse tipo de mulheres e demonstrava nelas. Ele acreditava que o transe era um estado característico de patologia. De patologia. Ou seja, pessoas saudáveis não demonstrariam esse estado. Né? Isso é uma loucura. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Inclusive, Freud aprendeu hipnose com esse cara, né? Olha que maluco isso, gente. E no fim, Freud não aprendeu só com ele, né? Aprendeu com o Bernheim também. Mas hoje, pra gente, isso é um atraso falar disso, né? Bom, aí voltaram a falar de estado alterado. Chega um cara em 1930 chamado Clark Hull. Clark Hull, ele era um famoso psicólogo comportamental americano. E ele qualificou, ele fez vários experimentos, na verdade, onde ele definiu que para falar de hipnose, eu não precisaria falar de estado alterado. Na verdade, ao fazer ensinar hipnose, eu poderia fazer isso sem citar o termo transe. E ele conseguiu comprovar isso de diversas formas diferentes, né? Inclusive, vários desses experimentos estão disponíveis no livro chamado Hipnose e Sugestionabilidade, de 1932. Para o Clark Hull, gente, o Clark Hull ele era um psicólogo comportamental, e para ele, transe era um comportamento. Olha que loucura. Para ele, transe seria um comportamento de hipersugestionabilidade. Ou seja, a pessoa passaria a adotar um comportamento onde ela aceitaria as sugestões com maior facilidade. E comportamento é algo que eu faço. É algo que eu faço. Bom, passou mais um tempo, veio dois psicólogos famosos da psicologia social, o Sarbin e o Barber. E essa galera da psicologia social também não acreditava muito em transe. Né? Essa galera, eles entendiam que a hipnose era um fenômeno relacional, onde deveria ter mais que uma pessoa participando, e isso dependeria de contexto, relação e, principalmente, conformidade social. Né? Então, para eles, hipnose ia muito além desse estado alterado. Né? Hipnose tinha a ver com o relacional entre pessoas, e aí já entra também aspectos da comunicação. Né? Bom, passou mais um tempo, chega o famoso Milton Erickson, e o Milton Erickson ele entende que o transe não é um estado alterado e que existe um estado de transe. Para o Erickson existia o transe, porém o transe seria um estado simplesmente natural. Né? Ele aconteceria o tempo todo, várias vezes aos dias. Inclusive, eu vou falar mais do transe naturalista mais para frente nessa aula. Então é o seguinte, quando a gente fala de hipnose e transe, principalmente dentro da ciência, a gente acaba vendo muita briga, muita discussão sobre isso. Ah, existe o transe. Ah, não existe o transe. Eu acredito no estado alterado. Não acredito no estado alterado. E, gente, vou ser bem sincero. Eu acho inútil essa discussão. Para mim, não faz sentido eu ficar discutindo se existe ou não. Porque tem tantas coisas mais importantes sobre isso,
que é principalmente a utilidade de se usar o termo transe, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, tem uma galera que estuda transe e hipnose a nível de cérebro. Eles fazem mapeamento do cérebro, eles veem as áreas que estão sendo ativas e fazem as definições dele lá. Existem várias definições e explicações diferentes para o transe a nível de neurociência. Tem uma ideia famosa, por exemplo, de que quando a gente está em transe, a gente está tendo uma baixa atividade cortical. E isso seria uma característica inata do transe. Só que é o seguinte, isso é falho pra caramba, gente. Inclusive, o que mais tem é refutação dessas teorias de áreas cerebrais, né? Por quê? Gente, porque é o que eu falei. Meu transe de agora é diferente do transe de depois. Se eu faço uma indução diferente, eu já vou mudar a ativação cerebral. Eu posso fazer induções que vão envolver relaxamento, ao mesmo tempo eu posso fazer induções que vão envolver tensão. Usando o sistema parasimpático ou o sistema simpático. A atividade vai ser completamente diferente. Eu vou ter hipnose onde eu posso deixar o outro apagado, inconsciente. Da mesma forma, eu vou ter processo de hipnose onde a pessoa vai estar 100% alerta, a atividade cortical vai ser completamente diferente. Indo além, se eu for fazer hipnose e for gerar um fenômeno do tipo uma alucinação visual, e depois fazer uma hipnose e gerar uma dissociação de personalidade, as áreas do cérebro que vão ser ativadas são completamente diferentes. Eu tenho que considerar esses fatores na hora de estudar hipnose, analisando a nível de cérebro. Não adianta eu querer utilizar como metodologia sempre o mesmo método de indução e depois qualificar que o que eu estou vendo como resultado é, é o correto, que não é. Se eu ignoro alguns elementos, vai ficar faltando coisa, né? Então, é muito difícil a gente dizer, olha, dentro do transe eu vou ter menor atividade dessa área e maior atividade daquela lá. Até mesmo porque você vai ver que vão ter cientistas que vão debater, vão falar, cara, o que você está falando é bobagem, porque quando eu fiz o meu experimento, essa área foi mais ativada. Então é difícil, né? É complicado isso daí. Bom, hoje, especificamente, a gente entende que quando a gente fala a nível de ciência, geralmente se descarta a ideia de transe. Existem sim cientistas que estão estudando transe, que acreditam nisso, mas em sua grande maioria não acreditam. É importante você saber disso. E aí eu já digo outra coisa, gente. Por mais que a ciência diga que não existe ou que não acredita, ela não consegue bater o martelo com relação a isso. Até a própria hipnose. Porque quando eu posso estudar hipnose a nível de laboratório, mas a minha experiência prática é muito diferente de uma experiência de laboratório. Vai ter elementos que não vão ter no laboratório, né? Então é muito complicado tudo isso. Bom, ao meu ver, tanto faz a definição que a gente tiver para transe. Por quê? Porque por mais que eu não acredite num estado de transe, eu vou utilizar dele. Eu vou estar utilizando o transe ao meu favor dentro da hipnose, né? Eu vou usar isso para potencializar ela. Então, para mim, tanto faz se eu acredito ou não, porque por mais que eu não acredite, eu vou estar usando. Esse é o negócio. Desculpa aí, gente, eu tô com uma alergia muito forte aqui hoje. Bom, eu vou até repetir isso aqui. Eu vou repetir isso porque eu acho isso aqui extremamente importante. Por mais que você não acredite na existência de um transe, por mais que você acredite na teoria de não estado, você deveria estar utilizando o termo transe. Por quê? Porque o próprio termo transe já tem uma expectativa associada. E quando eu tenho uma expectativa de ter um transe, qualquer estado vai surgir ali pela mera expectativa. Se existe expectativa, um estado vai surgir, mesmo que não seja um transe oficial, e eu vou me utilizar desse estado ao meu favor. Eu vou me utilizar como se ele fosse de fato em estado de transe, e isso vai aumentar a expectativa do próprio processo. Então, por mais que eu não acredite, existem benefícios em estar utilizando o transe, né? E eu vou usar isso ao meu favor. Então, por mais que a neurociência diga, talvez não exista, tanto faz. Se já existe expectativa associada e eu, como hipnólogo, entendo o poder da expectativa, eu vou estar utilizando isso ao meu favor. Tá. Quando a gente fala de transe, geralmente a gente vai dividir ali em duas teorias principais diferentes, que é a teoria de não estado e a teoria de estado. Vamos entender isso daí.
Teoria de estado é a teoria que entende que precisamos ter um estado alterado para que a hipnose aconteça. Hipnose aí seria um estado alterado da consciência. Teoria de não estado seria a teoria onde eu não preciso de um estado alterado para que a hipnose aconteça. Um eu preciso de estado, outro eu não preciso desse estado. Na teoria de não estado, a hipnose está muito mais associada a um comportamento, a um aspecto relacional, à conformidade e à comunicação. Né? Então, num modelo eu preciso de estado, em outro modelo eu não preciso de estado. Nos modelos em que existe a ideia de estado, gente, a gente entende assim, que o estado alterado faz com que a hipnose aconteça, pois o transe seria aquele caminho que daria abertura para que outros processos acontecessem. Então, eu entro em transe, ao entrar em transe, a minha faculdade crítica seria rebaixada, consequentemente, ali começaria a acontecer a hipnose. Eu seria hipnotizado a partir do tempo que essa faculdade crítica estivesse rebaixada e eu estivesse nesse processo de aceitação de sugestão. O que eu quero dizer com isso? Se eu acredito que precisa existir um estado alterado para que a hipnose aconteça, se o transe não acontecer, não tem hipnose. E aí eu fico limitado. Porque e aí se eu não vejo isso daí acontecendo? E se a faculdade crítica não é rebaixada, será que vai ter hipnose acontecendo do mesmo jeito? Na verdade, isso é extremamente limitante, né? É muito limitante, porque se eu não vejo o negócio acontecer, não tem. Né? Então, dentro da visão de Estado, eu preciso rebaixar a faculdade crítica para aí sim eu poder ter acesso às potencialidades e aos fenômenos hipnóticos. Né? Tá, o Paulo Chesini perguntou o seguinte: a hipnose depende do convencer nesse sentido? Paulo, na minha opinião, a hipnose tem a ver com convencimento em algum nível. Né? Não aquele convencimento negativo, mas é um processo de convencimento, de associar símbolos e informações. Né? E sim, essa visão que eu estou trabalhando aqui envolve convencimento. Em que sentido? Gente, se eu tenho expectativa de que vai surgir um transe, vai surgir um estado alterado pela mera expectativa. Consequentemente, se surgir um estado, não importa se isso é um transe de verdade ou não. Por quê? Porque se a pessoa tem uma alteração no estado do corpo durante um contexto hipnótico, ela vai acreditar que ela está hipnotizada. Consequentemente, isso aumenta a expectativa dela e faz que a hipnose se potencialize. Então, tanto faz se existe o transe ou não, porque por mais que eu não acredite, qualquer estado que surgir dentro da hipnose eu vou utilizar ao meu favor, como se fosse um estado de transe. Então, eu não vejo sentido em nós, em plenos 2024, estar discutindo se transe é estado alterado da consciência ou não. E achando que a gente vai ter benefícios em ter uma definição melhor ou pior que o outro. Porque não importa. Não importa. O que importa, na verdade, é você saber as definições e utilizar o que fizer sentido para você de forma útil. Basicamente é isso. O que você está fazendo está funcionando? É isso que importa. Então, voltando. No modelo de teoria de estado, o transe seria como esse acesso, né? Como essa abertura de possibilidades para que os fenômenos hipnóticos acontecessem. Então, dentro do modelo de estado, se eu não tive essa redução da faculdade crítica e uma experiência alterada da minha percepção, não tem hipnose. Não tem hipnose. Para modelo de estado, marketing não é hipnose, propaganda não é hipnose. Se você acredita que você está sendo hipnotizado o tempo todo pela propaganda, você não acredita em teoria de estado. Porque a propaganda não te induziu a um estado de transe. Consequentemente, se você acredita em que marketing é hipnose, você acredita em teoria de não estado. É bem simples assim. Faz sentido para vocês isso, gente? Bom, já na teoria de não estado, a gente entende que existem essas potencialidades inconscientes, né, na gente e que a gente consegue evocar essas potencialidades por meio da nossa relação e comunicação. E aí a gente vai estar envolvendo na hipnose outros componentes que às vezes a teoria de estado não vai qualificar, não vai considerar, como por exemplo a ideia de conexão, de rapport, de conformidade social, né? E por aí vai. E aí eu trago aqui uma questão para vocês. A gente muitas vezes fala sobre a ideia de níveis de transe, né? E eu, sinceramente, eu não gosto muito desse conceito. Por quê, gente? Vamos entender o seguinte. Vamos supor que eu estou fazendo uma hipnose de entretenimento.
Pode ser que, ao fazer essa hipnose de entretenimento, eu faça uma indução em você e em uma outra pessoa. Pode ser que você demonstre todos os sintomas possíveis de transe, mas não aceite sugestão nenhuma. Da mesma forma, vai ter pessoas que eu vou fazer hipnose que não vai ter sintoma nenhum de transe e que vai estar aceitando todas as sugestões. Será que é o sintoma que vai dizer que a pessoa vai aceitar a sugestão? Não é. Tem gente que você vai hipnotizar que está com o olho tremelicando, com o globo ocular branco virado lá para cima, mas não vai aceitar a sugestão. O que adianta você estar preso a esse conceito de ter que ter esse estado e ver o sintoma acontecendo? Isso acaba sendo limitante para a gente como hipnose, né? Então, eu prefiro focar muito mais em aceitação de sugestão e responsividade do que na necessidade de perceber um estado alterado ou não, né? Vocês vão assistir a minha aula de reconhecer transe e vocês vão ver que o meu foco não é reconhecer o sintoma, mas é perceber a alteração do estado, a mudança do corpo da pessoa. Se eu estou dando uma sugestão e eu estou vendo alteração, é isso que importa para mim. Muito mais do que ver os clássicos sintomas do transe. Inclusive, pode ser que eu veja a pessoa com sintomas clássicos, com o olho tremelicando, o rosto relaxado, ela paralisada, e eu começo a fazer hipnose, os sintomas mudam, ela começa a se mexer, a respiração acelera, o olho para de tremelicar e aí ela passa a aceitar a sugestão. Então a gente não tem que ficar preso ao sintoma, não tem que ficar preso à ideia do estado alterado. Se você gosta do termo estado alterado, use, mas você não precisa estar preso a isso, né? Então o nível de transe, ele não vai obrigatoriamente influenciar a aceitação de sugestão. A gente até fala em níveis de transe quando a gente fala de anestesia, de hipnose médica, mas o que vai definir é a aceitação de sugestão. É o fenômeno, não é o sintoma, não é o sintoma do transe. Não é o sintoma. Diferente do que muitos acreditam, né? Então, usar o transe é útil para a gente vai utilizar ele, até porque ele vai gerar aceitação de sugestão, mas não porque eu gerei o transe por si só, mas sim por convencimento. É o convencimento do transe que vai gerar aceitação de sugestão e não o transe por si só. Esse é o lance aqui. Então, na teoria de não estado, o que a gente vai considerar mais é a ideia de engajamento, de expectativa, de rapport, essa questão do contexto social, relacional, e por aí vai, né? Agora há pouco, eu citei o Clark Hull, eu citei até mesmo o livro que ele escreveu em 1933, o Hipnose e Sugestionabilidade, né? E esse livro, ele quebrou com o senso comum da época, porque ele conseguiu comprovar com experimentos que a gente não precisaria falar de transe para fazer hipnose. Basicamente, o que ele fez foi o seguinte, ele pegou dois grupos de pessoas, os dois grupos receberiam as mesmas sugestões, grupo A e grupo B receberiam a mesma sugestão, o grupo A passaria por uma indução hipnótica, enquanto o grupo B não. E os dois grupos deveriam imaginar as sugestões acontecendo. O que aconteceu? Os dois grupos geraram as mesmas respostas. Ele conseguiu gerar no grupo B, que ele não fez indução hipnótica, a mesma resposta que ele gerou no grupo A. Gente, no grupo B, ele gerou alucinação negativa, ele gerou dissociações. O que isso mostra pra gente? Que eu não preciso de transe para fazer hipnose. Eu não preciso de transe. Se eu consigo gerar até mesmo os fenômenos mais complexos, sem fazer uma indução, sem falar de transe, sem falar disso daí, isso não está dentro da hipnose, tecnicamente. Né? Na verdade, a gente vê ele dentro da hipnose, mas ele não é o fator mais importante. Né? O que, na verdade, Clark Hull descobriu foi o seguinte, que quando eu faço uma indução, a indução aumenta a sugestionabilidade. Em que sentido? Eu consigo gerar aqueles fenômenos em maior quantidade. Em maior quantidade. Eu falei disso, eu acho que na última aula, né? Não, na última, na penúltima aula. O que é hipnose? Por quê? Porque se eu consigo, a nível de qualidade, gerar as mesmas respostas com e sem a hipnose, dentro da hipnose eu consigo gerar isso em maior quantidade. Quantidade. Então a diferença é quantitativa. A hipnose é um facilitador para eu estar utilizando os fenômenos hipnóticos. E no fim, quando eu falo hipnose acelera a terapia, o que faz que a hipnose acelera a terapia? Os fenômenos. Os fenômenos. Né? Então, para Clark Hull, a gente deveria sim fazer indução hipnótica. Mas não porque a indução vai gerar um transe, e sim porque a indução gera um aumento na sugestionabilidade, no engajamento dessa pessoa. Basicamente, é isso aí. Né? Tem um cara importante para hipnose chamado Balanganesh Ganj, o nome do cara.
Esse cara, ele fez um experimento que foi bem interessante. Ele separou dois grupos de pessoas. Os dois grupos passariam pelo mesmo processo de relaxamento progressivo. Mesmo processo de relaxamento progressivo. Porém, o grupo A passaria só pelo relaxamento progressivo e o grupo B ouviria que esse relaxamento progressivo se chama hipnose. Eles estariam qualificando o que eles estariam fazendo com hipnose, ou seja, grupo A não existe a hipnose com o termo hipnose, e grupo B existe hipnose como termo hipnose. Existe essa rotulação. Bom, o que aconteceu? O grupo B, os dois grupos conseguiram gerar as mesmas respostas, porém o grupo B conseguiu gerar em maior quantidade, com maior facilidade. O que o Balanganesh Gandhi comprovou é o que o Clark Hull já tinha feito lá no passado, porém de uma forma um pouquinho diferente. Né? O que o Gandhi lá descobriu é que o simples fato de eu utilizar o termo hipnose, olha que louco, só de eu usar o termo hipnose, eu já amplificava o relaxamento e aumentava a sugestionabilidade. Ele mostrou pra gente, que o termo hipnose é hipnótico por si só. Porque existe uma expectativa que está relacionada com esse termo. Consequentemente, somente a expectativa já era o suficiente para aumentar o engajamento e a sugestionabilidade. Olha que loucura é isso. Então, tanto faz se a gente acredita no tal do transe ou não. O que importa é que, por mais que eu não acredite, PS, eu, Roberto, eu acredito, mas de outra forma. Por mais que eu não acredite, eu vou estar me utilizando disso verbalmente, eu vou estar falando verbalmente do transe, porque isso tem utilidade para a gente. A gente vai usar a hipnose criando um contexto hipnótico onde eu vou dizer que a hipnose vai acontecer. E isso vai ser o suficiente para facilitar com que tudo ocorra. Né? Vou estar favorecendo o processo. Então, na verdade, tanto faz se a gente acredita ou não, o que importa é que a gente deveria falar como se existisse. Né? E nós não precisamos fazer uma indução hipnótica. Não precisamos. Eu mesmo passei anos sem fazer indução hipnótica. Mas se você fizer, você vai ter maior facilidade para gerar os fenômenos. Ou seja, existe benefício em fazer induções hipnóticas. Existe. Né? Tá. Uma coisa que é importante falar, que eu já falei, mas eu vou focar de novo aqui, é que a gente vai falar que o transe ele vai surgir por mera expectativa. Eu gosto de dizer o seguinte: aquilo que pressupõe transe gera transe. Se eu acredito que se alguém pegar um pêndulo e ficar girando na minha frente esse pêndulo, esse reloginho, eu vou entrar em transe. Se eu botar o pêndulo e o reloginho começar a movimentar, eu vou entrar em transe por mera expectativa. Se eu acreditar que se alguém chegar para mim e falar, Sirlin Salabim, você vai entrar em transe, e essa pessoa falar isso para mim, eu vou entrar em transe. Eu vou entrar em transe. Por expectativa. E aí, será que esse estado que eu chamo de transe é um estado de transe de verdade? Eu fico me perguntando aqui. Eu não sei. E para mim, tanto faz ser um estado de transe ou não. Por quê? Porque eu vou me utilizar disso. Porque se eu acredito que dentro da hipnose existe um transe e altera o meu estado, e eu, ao ser hipnotizado, eu sinto que o meu estado está alterado, isso me convence que eu estou hipnotizado. Consequentemente, minha expectativa aumenta e favorece com que tudo mais aconteça com facilidade. Ah lá, o Emerson Macapá perguntou: a indução é algo antes do processo hipnótico? Ao meu ver, a indução ela está acontecendo depois de grande parte da hipnose ter acontecido. Ao meu ver, existe hipnose pós-indução, mas muito da hipnose já aconteceu antes no pré-talk, na conversa prévia. Tá? Então, na verdade, para mim, a hipnose está acontecendo o tempo todo a partir do momento que eu estou me comunicando. Tá? No modelo sociocognitivo, ela vai acontecer principalmente antes, mas vai variar muito. Ah lá, o Lucas diz o seguinte: e você percebe que facilmente, naturalmente, pode entrar em transe agora ou depois e do jeito que quiser. Gostei dessa frase, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Gente, usa o transe. Não tem por que não usar. Se você é hipnólogo, usa. A não ser se você estiver dentro de contextos que não são interessantes gerar transe. Exemplo, se eu for trabalhar dentro de algo mais business, dentro de empresas, se eu vou falar com CEOs, presidentes de multinacionais, ao meu ver, não faz sentido eu ficar formalizando uma hipnose. Não faz sentido eu ficar pedindo para esse cara fechar os olhos e entrar em estado de transe clássico. Né? Então, em muitos contextos, ao meu ver, eu não acho legal ficar formalizando dessa forma, e o modelo conversacional seria muito mais interessante. Mas
geralmente dentro de um contexto clínico, faz todo sentido eu estar utilizando isso. Né? Tá, então, a dica que eu dou aqui é o seguinte, foque em fazer um pré-talk muito, muito bem feito. Né? O pré-talk, ele é um processo extremamente hipnótico e é ele que gera expectativa. Consequentemente, use isso ao seu favor e faça um bom pré-talk. Né? Bom, eu vejo pessoalmente, e desculpa se você não gosta de ouvir isso, que a ideia de estado alterado da consciência é um pouco atrasada. Né? E eu acho ela atrasada no sentido, em qual sentido? No sentido de que se eu acredito que eu tenho que ter esse estado alterado para eu ser hipnotizado e eu não consigo, eu não vou ter hipnose. Então, ao meu ver, o simples fato de eu acreditar que eu tenho que ter esse estado alterado, ele já limita a minha experiência hipnótica. Porque pode ser que eu não consiga gerar ele. E, gente, todo mundo que faz hipnose já viu que às vezes não vai conseguir hipnotizar. A gente sabe isso e é óbvio que nem todo mundo vai ser hipnotizável e vai acessar esse estado de forma deliberada dentro de um contexto hipnótico. Pode ser que eu seja hipnotizado fora da hipnose, mas dentro nem sempre. Pelo menos eu acredito nisso. Então, assim, se eu acredito que eu preciso ter esse estado alterado e ele não surgiu, minha hipnose já não vai acontecer. Por que eu vou trabalhar com esse modelo, sendo que eu sei que eu não preciso ter esse modelo? E se eu trabalho com a teoria de não estado, eu não tenho essa limitação. Faz sentido para vocês isso, gente? Para mim faz. Bom, eu falei da teoria de estado, eu falei da teoria de não estado, mas existe uma outra teoria, e aqui é a teoria que eu amo muito, que é a teoria do Hamilton Erickson. Né? O Milton Erickson, ele trouxe o modelo naturalista de transe e o de hipnose. Como assim naturalista? Gente, para Erickson, o transe existe, mas para Erickson, o transe não é um estado alterado. Poxa, ele acredita em transe, transe não é um estado alterado? Como assim? Gente, vamos pensar assim. Para o Milton Erickson, o transe acontecia várias vezes durante o meu dia. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou viajando na maionese, quando eu estou viajando mesmo num carro e eu estou focado na paisagem, e de repente, poxa, passou o tempo, eu nem vi o tempo passar, né? O trânsito está lá. E por que ele disse que isso não é um estado alterado? Gente, vamos entender isso daí. Alterado significa modificado. Se eu acesso o transe várias vezes durante o meu dia, não é um estado alterado. É um estado comum. É um estado ordinário. É um estado natural. O que é um estado alterado? É eu me drogar, é eu usar álcool, é eu usar alguma substância que altere o funcionamento padrão do meu cérebro. E, gente, transe é padrão do cérebro. Se eu entro e saio de transe o tempo todo, é padrão, é natural. Né? Então, para o Erickson, o transe ele acontece várias vezes durante o nosso dia, consequentemente, é um processo natural do ser humano. Né? Eu estou acessando, entrando e saindo nesses estados o tempo todo. Consequentemente, é um estado ordinário. Né? Tá. E dentro da visão ericksoniana, a gente sim se utiliza de transe, mas nem sempre também. É maluco porque o Erickson, ele gerava esses estados de transe com a visão naturalista deles, mas ele também fazia hipnose de forma totalmente conversacional, sem induzir transe muitas das vezes. Né? Ele superou essa limitação que a gente tinha até aquela época. Né? Realmente, ele transformou muitas das experiências que a gente tem com hipnose hoje. Tá. Eu não vou ficar me aprofundando muito aqui na visão de Erickson, gente, porque é o seguinte, o modelo do Erickson é algo que não dá para eu ensinar em uma aula. O modelo do Erickson ele precisa de um estudo maior, vamos dizer assim, um estudo mais construído, né? E eu vou deixar para falar de hipnose ericksoniana para um futuro, para os grupos de estudos e por aí vai, né? O que importa é que existe esse modelo e a gente pode utilizar essa visão naturalista ao nosso favor. Ao nosso favor. Inclusive, gente, é o seguinte: tem muito hipnólogo clássico que acredita que hipnose é um estado alterado e fica dando como exemplo o modelo ericksoniano. Olha que loucura isso. Para Dave Elman, estar dirigindo não é transe. Para Dave Elman, eu estar assistindo um filme concentrado não é transe. Para Dave Elman, marketing não é transe. Às vezes a gente está falando de hipnose, dando uma explicação clássica a Elman, mas justificando com Erickson, o que não faz sentido nenhum para o modelo de Elman. Não faz sentido.
Para Elman, o estado é alterado e eu tenho que ter a redução da faculdade crítica. Quando eu dirijo, eu não tenho essa redução. Né? Bom, o que o Erickson viu é que existiam alguns padrões, né? E mesmo que ele acreditasse que ele não precisava do estado de trânsito para fazer hipnose, muitas vezes ele utilizava, né? Tá. Inclusive, gente, já vou deixar o convite aqui para vocês participarem dos nossos grupos de estudos. Né? Eu facilito grupos de estudos que acontecem semanalmente. A gente está há anos com grupos de estudos rolando de forma ininterrupta. E agora, especificamente, a gente está entrando em um novo livro, né, um novo ciclo, onde a gente está lendo livros básicos sobre Erickson. Né? Então, quem aqui quiser aprender hipnose ericksoniana série A, está convidado para participar do nosso grupo de estudos, que é gratuito. Né? Se você está assistindo a gravação dessa aula aqui no YouTube, você pode acessar o link na descrição, entrar no nosso grupo, e aí lá a gente te adiciona no grupo de estudos. Tá? Esteja convidado para estar participando. Se você está assistindo aqui, essa aula ao vivo, porque ela está acontecendo ao vivo essa aula aqui, eu convido você a acessar o link que vai estar aqui no chat para estar entrando nesse grupo de estudos nosso. Tá? Inclusive, eu convido alguém a me ajudar aqui que está assistindo, botar o link ali, por favor, no chat, gente. Grupo de acesso ao grupo de estudos. Mas vamos voltar, vamos voltar. Tá. Agora, especificamente, o meu foco é falar mais sobre o modelo sociocognitivo, é a visão das aulas que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E dentro do modelo sociocognitivo, a gente entende que a gente não precisa de um transe para fazer hipnose acontecer. Né? Dentro desse modelo, a gente não precisa de um transe. Nesse modelo, no sociocognitivo, a gente entende que hipnose é um comportamento. Para o modelo sociocognitivo, hipnose é um comportamento de hipersugestionabilidade. Ou seja, seria um comportamento que eu adoto, consciente ou inconscientemente, onde eu aceito sugestões com facilidade. É um processo de conformidade. Olha que loucura isso. E tem pessoas que não vão se comportar de uma forma hipersugestionável. E, gente, por mais que eu fale que hipnose é um comportamento, até mesmo a galera do modelo sociocognitivo e da teoria dos papéis, né, os psicólogos sociais, eles entendem que a hipnose ela tem uma característica intrínseca e única. Né? Por mais que pareça que hipnose envolva um fingimento, uma atuação, envolve atuação. Né? A hipnose tem como característica a presença de respostas que são aparentemente involuntárias e que conscientemente eu não conseguiria gerar. Né? Então, existe essa percepção de estar dividido, né? E uma identificação com esse papel no sentido de perder o controle das respostas que estão presentes ali. Então, dentro da hipnose, por mais que exista esse processo de comportamento de hipersugestionabilidade, eu consigo gerar respostas do tipo ideoemocionais, por exemplo. No 3, você vai se sentir incrível. No 3, você vai se sentir seguro. 1, 2, 3. E aí a pessoa se sente segura ou se sente incrível. Isso é algo que, fora desse comportamento de hipersugestionabilidade, eu não conseguiria. Eu não tenho como virar para uma pessoa que está em pânico e dizer assim, ô, fica calmo aí. Né? Dentro do contexto hipnótico, a gente tem essa grande habilidade, esse potencial de estar gerando essas respostas, com facilidade e por meio até mesmo de sugestões diretas. Né? Porque de forma indireta a gente sabe que é fácil gerar esses estados. Né? Bom, eu já falei para vocês sobre a ideia de convencimento, de convencer com o transe, e mesmo assim eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Tá. Mas antes disso, hipnoterapia. Quem assiste minhas aulas sabe que hipnoterapia é um termo de marketing. Não existe a hipnoterapia. Hipnose não é um modelo de terapia, pelo menos hipnose clássica. Né? Não é um modelo de terapia onde eu vou dizer que seu problema some, que você esquece que seu problema existe, o problema desaparece. Não, hipnose é um acelerador de terapia. Eu associo a hipnose com ferramentas ou abordagens terapêuticas que ela deixa isso melhor. Bom, isso, gente, vou até sair um pouco do tema, isso não vale para hipnose ericksoniana. Hipnose ericksoniana é um modelo de hipnose que é terapia. Tá? Essa afirmação de que hipnoterapia é marketing só vale para modelos clássicos. Só vale para modelos clássicos. Tá. Aí eles diz, mas depender apenas do estado de transe do cliente pode limitar a terapia. Aí o modelo de Erickson ajuda muito. Sim. Sim. O modelo de Erickson, inclusive, para quem não conhece, ele envolve gerar um clima, um ambiente onde não existe dúvidas que vai surgir um transe. Onde tudo o que está acontecendo está levando e gerando a sensação de que um transe já está acontecendo.
Então, ele é um processo que ele vai evocar qualquer tipo de transe. E esse transe que vai surgir convence que a pessoa está hipnotizada e abre portas para esses fenômenos complexos, né? Então, o modelo de Erickson, ele se utiliza de formas de transes que são muito diferentes que a gente tem na hipnose clássica. Exemplo, dentro da hipnose ericksoniana, a gente pode hipnotizar sem a pessoa estar ouvindo o que o hipnólogo fala. Isso a gente não tem na hipnose clássica, esse transe de abstração. Ou melhor, na hipnose clássica, a pessoa tem que estar ouvindo e tem que estar seguindo sugestão. Se a pessoa não está ativamente seguindo sugestão, não tem hipnose. No modelo ericksoniano tem. A hipnose acontece sem a pessoa seguir instrução e sem a pessoa forçar alguma coisa, até mesmo sem a pessoa pensar alguma coisa enquanto o processo está acontecendo. Pode ser que a pessoa esteja viajando no pensamento, ela esteja sendo hipnotizada. Isso é uma limitação que a hipnose ericksoniana acaba rompendo. Ela está muito, muito mais fácil fazer com a hipnose ericksoniana. Tá. Em geral, o transe ele vai ajudar a gente. Por mais que você não acredite, você deveria estar se utilizando, porque ele abre possibilidades. Ele abre possibilidades, como vocês já ouviram. E no fim, gente, o que importa não é o transe, são os fenômenos, né? É essa responsividade a partir de sugestão. É eu pedir para acontecer um fenômeno e ele acontecer. É eu querer gerar uma anestesia, anestesia gerar. É eu querer gerar um estado, uma resposta ideoemocional por meio de sugestão, isso acontecer. Isso é o que eu quero. Eu quero dar sugestão, a sugestão ter uma resposta. Eu não quero gerar um transe. O transe é o que eu vou usar dentro do processo para facilitar o que tudo isso aconteça. Né? Basicamente é isso aí. E a hipnose aí, ela acaba servindo como um processo não de estar inconsciente, mas sim como processo de ativar ou acessar potenciais inconscientes, né? Com a hipnose, a gente tem acesso a potenciais que, por meio da minha decisão, eu não conseguiria ter, né? E isso abre portas para a gente fazer coisas que são muito interessantes na clínica, né? Então, eu posso dizer que com a hipnose e o transe, a gente gera um clima, um ambiente adequado para a pessoa aprender com maior facilidade. Essa ideia de aprendizado é uma ideia ericksoniana, né? Pois, quando eu faço uma indução, a pessoa está engajada e responsiva, ela consegue aprender com muito maior facilidade coisas que ela não aprenderia. Inclusive, o Erickson, ele tem uma frase que eu acho interessante. O Erickson, ele diz que o transe, quer dizer, que o trauma é um aprendizado incompleto. Olha que interessante isso. Como assim aprendizado incompleto? Gente, o trauma, ele gera aprendizado. Trauma ensina. Inclusive, ensina o corpo a reagir, né? Mas por que incompleto? Porque falta o cognitivo. Né? Então, na visão do Erickson, a ideia é fazer uma integração e reaprender quando eu estou no transe. Ao ser hipnotizado, eu tenho a oportunidade de aprender aquilo que eu aprendi, mas de uma forma mais completa, mais funcional e útil para mim. Né? O Erickson classifica muito a ideia de hipnose como um estado de maior aprendizagem. E isso, para mim, faz todo sentido. Né? O Erickson ele entendia que a função da indução servia como assim, como se fosse um meio de preparar a pessoa para estar responsiva a novos aprendizados. Responsiva a novos aprendizados, de forma consciente e principalmente inconsciente. Quando a gente fala de Erickson, a gente está falando especificamente, principalmente de aprendizado inconsciente, né? Do tipo, gerar fenômenos hipnóticos. Eu quero ensinar o seu corpo a agir de forma diferente, o seu inconsciente a agir de forma diferente. É claro que ele também trabalha com consciência, mas o Erickson, ao hipnotizar alguém, ele quer ensinar o seu corpo a ter novos disparos, novas reações, novas formas de lidar. E isso tem a ver com o quê? Com o aprendizado, adaptação. Então, a gente pode ver o processo de transe como, assim como o processo de hipnose, né? Tanto faz, como acesso a um painel de controle desse inconsciente, onde nesse painel de controle eu consigo acessar as informações que eu quero, e quando eu falo informações, estou falando do cognitivo, memória, descobrir quantas questões são, problemas estão associados e por aí vai. Como nesse painel de controle eu tenho acesso a esses potenciais do corpo, esse inconsciente mais corpo mesmo, onde eu posso desconectar chaves da minha experiência ou conectar novas chaves da minha experiência. Eu consigo fazer uma pessoa que se sente insegura em uma situação se sentir segura. Eu consigo fazer a pessoa que vai fazer uma cirurgia, que tem uma dor, desligar a chavinha da percepção de dor.
né? Ficar anestesiado. Consequentemente, eu posso entender que hipnose seria acessar esse painel de controle do meu inconsciente, onde eu posso desligar ou ligar as chaves que fazem sentido para mim dentro desse contexto, né? Bem isso, o Paulo ele deu exemplo aqui do hipnoparto, né? E o hipnoparto é justamente isso, eu estou modificando a resposta do corpo com relação ao processo. Eu estou desligando algumas chaves, inclusive eu posso associar até prazer a um parto, que é uma loucura isso, né? Então eu desconecto a parte, o cabinho da dor e conecto o prazer. Esse é um bom exemplo dessa visão de hipnose como acesso a um painel de controle ao inconsciente, né? Tá. Eu já falei, mas eu vou até focar um pouco mais. Eu falei que esse painel de controle, ele envolve acesso a informações, né? A essas questões que são mais cognitivas, como se fosse esse transe permitir um acesso melhor ao nosso HD interno. Não gosto dessa metáfora, mas basicamente é isso aí, né? Quando a gente vai para uma terapia, eu vou falar sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre minha vida, vou fazer as livres associações, e por aí vai. Pode ser que eu fale de coisas que não tem nada a ver com o problema que eu estou trazendo. Às vezes eu vou passar anos falando de coisas que não tem nada a ver com a causa do meu problema. Isso, infelizmente, acontece na terapia comum. Quando eu falo de hipnose e eu tenho acesso a esse painelzinho de controle, eu consigo descobrir quantas questões compõem o meu problema, as memórias que estão associadas, quantos fatos diferentes estão envolvidos, quantos elementos, os gatilhos que vêm junto, e por aí vai. Né? Então, a hipnose, ela favorece a gente não acessar apenas processos que têm a ver com o corpo, mas assim também com a cognição. Então, eu posso entender que hipnose é um processo onde eu tenho uma maior facilidade para acessar potenciais internos nossos. Isso é uma definição que eu gosto de hipnose. Né? É um processo onde eu tenho uma maior facilidade de acessar potenciais internos nossos que eu não conseguiria decidir. Tá, tá. A Elis, no chat, ela falou o seguinte: e sobre o nível de permissão do cliente, o sistema de proteção dele? Fala mais. Nossa, essa pergunta é muito boa. E, na verdade, essa pergunta vai até muito além do que eu estou trazendo aqui. Eu não vou responder essa pergunta de uma forma completa, mas eu vou trazer aqui o modelo do Erickson. O próprio modelo do Erickson, ele tem como foco utilizar o sistema de proteção como se fosse o próprio sistema de proteção que estivesse criando o transe. Então, ele estaria se utilizando do mecanismo de proteção a favor do próprio processo. Isso é algo que a gente não tem na hipnose clássica, né? Na hipnose clássica, a gente entende assim: eu dei uma sugestão, você não seguiu, consequentemente, poxa vida, você não está engajando. Olha que pena, você não está preparado para ser hipnotizado. Você precisa ativamente estar participando. Ou, nossa, você tem mecanismos de proteção que te impedem de entrar em hipnose. Quando a gente fala de hipnose ericksoniana, gente, isso não existe. Por quê? Porque dentro da visão de Erickson, a gente entende que mecanismo de proteção tem o porquê tá lá. E se eu desconsidero o mecanismo de proteção, eu estou desconsiderando o meu próprio cliente. Consequentemente, eu vou me utilizar do mecanismo de proteção porque tem motivos para estar lá e eu vou fazer isso gerar o próprio processo. Na visão ericksoniana, tecnicamente não existe resistência, porque a resistência é justamente o que precisa ser considerado e que precisa ser utilizado. Se existe uma parte que está dizendo assim, eu não quero, eu tenho que considerar, eu não tenho que tirar essa parte. Essa é a ideia de Erickson. Né? Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, gente, porque isso eu diria que seria vai confundir a cabeça de alguns, é um pouco mais avançado. E como eu disse no passado, o Erickson exige uma formação mais continuada, né? Pelo menos ao meu ver. Tá. Então, no fim, a hipnose, ela permite a gente acessar esse painelzinho de controle, e quando eu acesso esse painel de controle, eu consigo gerar esses fenômenos, e esses fenômenos aceleram a terapia. O que faz que a terapia seja acelerada pela hipnose são os fenômenos hipnóticos, né? Conseguir gerar emoções, respostas emocionais por meio de sugestão, ideosensoriais, como anestesias, gerar fenômenos cognitivos, como amnésia, distorção temporal, alucinação, dissociação de personalidade, dissociações, e por aí vai. São os fenômenos hipnóticos que aceleram a terapia. E aí, note, eu estou falando que é fenômeno hipnótico, não transe. Não é o transe que acelera a terapia, são os fenômenos. Eu posso usar o transe para convencer e gerar fenômenos. Aí sim, isso vai acelerar a terapia. E aí, a gente vai utilizar a hipnose como uma fonte de acesso a esses nossos recursos internos, uma fonte de acesso a esse potencial interno nosso que eu geralmente não teria acesso, né? Quando eu hipnotizo alguém e gero tal transe,
eu estou retirando parte das limitações que são pré-impostas por ela mesma. Né? As limitações são criadas pela consciência, pelos nossos julgamentos, pela autoanálise nossa. É como se, ao ser hipnotizado, eu tivesse diminuindo o número das leis internas que delimitam a minha experiência da realidade. E retirando essas limitações, eu abro campo para novas possibilidades e novas experiências. Não tem como eu chegar para alguém que está depressivo e dizer assim, olha, você pode se sentir incrível, você pode se sentir bem. Olha que dia lindo, Curitiba está maravilhosa, está cheio de parque, está só lá fora. Vamos lá, você vai encontrar alguém, você vai ser amado. Uma pessoa depressiva não vai conseguir aceitar essa sugestão. Não faz sentido. Se eu sugerir ela para ela, vai dizer assim, Roberto, você está maluco, minha vida é uma bosta. Se eu consigo usar a hipnose com essa pessoa, eu consigo fazer essa pessoa ter uma experiência total, completa e honesta de se sentir incrível, de ter uma autoestima, de estar feliz, de poder estar aproveitando o sol e por aí vai. Então, dentro da hipnose, eu estou tirando parte dessas limitações que conscientemente eu não conseguiria. Né? A minha experiência da própria realidade me impede de voar. Tem a física que me impede de voar. Dentro de um estado de transe, eu consigo ter uma experiência completa e honesta de estar voando. Eu consigo ter a experiência de voar. Não é na realidade, mas a minha experiência de voar. E isso abre muitas possibilidades na terapia. Né? Bom, o Erickson, ele tem uma definição que eu acho assim, eu acho incrível. A nível terapêutico, eu acho sensacional. O Erickson entende o seguinte, o transe terapêutico, ele ajuda as pessoas a contornar as próprias limitações aprendidas, de formas que elas possam explorar e utilizar mais plenamente os seus potenciais internos. Olha que interessante. Então, dentro da visão de Erickson, quando eu estou dentro do transe, eu estou retirando as minhas limitações e as partes rígidas do meu eu que me impediriam de ter uma experiência diferente de percepção. Né? Com o transe e a hipnose, as pessoas são capazes de romper com seus quadros habituais de referências, com aquelas suas estruturas que são rígidas, com seus sistemas de crenças limitados, de forma que eu possa ter experiências de padrões diferentes da minha própria realidade, do funcionamento do meu eu. É como se eu pudesse tirar esse ego nosso e ter uma reexperiência com esse meu eu interno. Né? Então, a gente consegue tirar as ilusões daquilo que eu sou e dar experiências novas para recriar uma nova ilusão, um novo transe, vamos dizer assim. Trazendo novos aprendizados e novas mudanças. Essa frase, alguém chamado Windows fez uma pergunta. Não sei quem que é o Windows, mas eu vou te responder. Essa definição, ela está presente no livro Hypnotherapy, an Exploratory Casebook. Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Infelizmente, esse livro ele não tem traduzido para português, mas é um livro maravilhoso. Hipnoterapia, an Obrigado, Exploratory Roberto. Só Casebook. isso aí, tô usando meu note hoje, eu estou ainda estreando, então está complicado aqui colocar meu nome ainda. Tá certo, tá certo. Tá aqui no chat. Esse livro é do Erickson com o Ernest Rossi. Muito bom esse livro, gente. Sugiro ler. Muito, muito, muito bom. Voltando. Essa definição eu acho assim, sensacional. Tá, então com a hipnose a gente consegue romper com essas estruturas do meu ego, as estruturas do meu eu cristalizado, e a gente consegue tornar a pessoa mais responsiva, mais aberta, a ter experiências diferentes, novos padrões de experiência com o próprio eu, né? Que isso pode levar, de alguma forma, à solução de um problema. Às vezes, a minha crença, a minha experiência, ela limita tanto a minha percepção que o simples fato de eu dar uma experiência diferente pode trazer uma percepção completamente diferente, uma nova maneira de lidar com isso. Né? Então, assim, gente, por mais que eu não precise de um transe para fazer hipnose, eu acredito que nós, como hipnólogos, deveríamos nos utilizar dele. Porque, como eu disse, se eu tenho expectativa de gerar um transe, o transe vai surgir dentro do processo. Talvez não o transe clássico, mas se eu tenho expectativa de um estado, pela expectativa o estado vai surgir. E aí, importa para mim se esse estado é ou não o transe? Não importa. Porque o estado que surgiu, eu vou dizer que é o transe. E eu vou convencer a pessoa que isso é o transe que está acontecendo. E quando ela nota que o estado do corpo está alterando, ela tem a sensação de estar hipnotizada, consequentemente a expectativa aumenta, e ela passa a aceitar sugestões com muito mais facilidade. Então, essa
briguinha, essa rixa que a gente tem dentro da hipnose. Já existe estado alterado, não existe estado alterado, para mim é bobagem. Para mim é bobagem. Pelo menos discutir isso a nível de querer convencer o outro alguma coisa. Eu acho que a gente não deveria querer convencer. Tudo bem discutir, para elaborar, para filosofar, mas para querer convencer e se provar melhor, para mim não faz sentido. Então, usando a visão que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês devem usar o transe, vocês devem agir como se o transe existisse, você deve falar que existe o transe e usar isso como um amplificador. Eu dei uma aula desses dias de hipnose como amplificador e aqui a própria amplificação. Percebi que o meu corpo está alterando, notei que está tendo alterações de mudança no corpo, eu vou fazer a pessoa perceber isso e amplificar a percepção disso para convencer de que ela está hipnotizada. Basicamente é isso aí. Né? Bom, então, nós, como hipnólogos, vamos estar atentos em como a outra pessoa está reagindo durante a hipnose e qualquer resposta que pareça ser de fundo inconsciente, quando eu falo inconsciente, eu estou falando principalmente corpo, qualquer resposta que pareça de fundo inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou notar, vou jogar a atenção da pessoa para essa mudança do corpo e vou ampliar a percepção dela com relação a isso, para que ela perceba que isso está acontecendo e convencendo ela de que isso é fruto da hipnose e de que ela está hipnotizada. Consequentemente, expectativa aumenta, ela vai aceitar a sugestão com uma facilidade muito maior. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte: além de usar o transe, esteja atento a qualquer resposta que pareça ser de fundo inconsciente. Porque são as respostas de fundo inconsciente que eu quero utilizar para convencer que a hipnose está acontecendo e amplificar elas. Se você não entendeu isso, eu convido você a assistir a minha aula, a aula que eu dei há 2 aulas atrás, a aula com o nome O que é hipnose? Hipnose como amplificador. Tá? Bom, basicamente é isso. Eu agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você assistiu essa aula aqui, se você está assistindo a gravação dessa aula, eu convido você a ir aqui no link da descrição, clicar ali e acessar o acesso ao nosso grupo, para você estar podendo participar dessas aulas ao vivo aqui com a gente. Agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até mais.